Você vai ouvir agora uma palavra com o pastor Erinaldo Silva. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz assim: Eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora abra sua Bíblia, passa aí para frente um pouquinho, em 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, por favor. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E você diz amém. Amém. Agora abre em Atos capítulo 1. Agora vamos encerrar aqui em Atos, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Esses 3 versículos nós vamos encerrar a nossa leitura. Diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, porque estão olhando para o céu, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes. E você diz amém, pode se assentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero conversar com vocês sobre um assunto que vocês já conhecem. Eu quero falar um pouquinho de um assunto escatológico. Dentro da teologia nós chamamos de assunto escatológico. Por quê? Porque fala de algo futuro, mas um futuro que nos conecta com o presente. Desde quando nós éramos novos convertidos, vai fazer 30 anos que eu me converti, Deus me chamou para o ministério logo cedo. Com 6 meses de convertido, eu comecei a pregar, e até aqui Jesus não deixou parar mais. E eu me converti a Jesus. Primeiro, por causa da bondade dele, e segundo, porque eu entrei numa igreja evangélica, e o pastor estava falando justamente deste dia tão nobre, o dia da volta de Jesus. Nós já ouvimos tantas mensagens, e presbítero irmão Marco, que nos trazem essa alegria e essa esperança de que realmente um dia Jesus vai voltar. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto, como estudante da escatologia bíblica. Eu sou professor de escatologia, a gente dá aula sempre que tem oportunidade, e nesses últimos anos eu descobri uma coisa que me impactou muito. Primeiro, nenhum pregador, por mais intelectual que ele seja, por mais que ele tenha graça, por mais que ore nos montes,
por mais que ele seja um homem cheio de dons, de visões, de revelações, ele jamais pode cair na loucura de fixar datas relacionadas à volta de Jesus. Nós temos alguns homens que eram conceituados no Brasil, não vou dizer o nome por questão de ética, que ditaram ou determinaram a data, até usando a numerologia bíblica, dataram e fixaram até o ano que Jesus voltaria, e isso não aconteceu. Então, a gente não tem uma informação concreta do dia em que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Mas nós temos informações coerentes relacionadas aos acontecimentos da atualidade, acontecimentos de anos passados, de que nós estamos vivendo realmente o tempo próximo da volta de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós seguimos as diretrizes da Bíblia. Jesus nos ensinou uma coisa interessante. Ele disse que quando a figueira ela já estivesse na estação dos seus frutos, nós atentássemos para a figueira, porque quando a figueira ou qualquer outra árvore ela vai frutificar, ela deixa os seus sinais, as folhas caem, os figos aparecem, e assim acontece. A gente, quem é agricultor, quem é da área rurícola, ou até quem tem qualquer árvore na sua casa, árvore frutífera, você sabe mais ou menos quando é que ela vai dar fruto. Então, a nação de Israel, ela foi comparada por Jesus com 3 tipos de árvore: a oliveira, a figueira e a videira. Essas 3 árvores, elas têm uma certa figura de linguagem com a nação de Israel. E eu olho para esta figueira chamada Israel e eu vejo que ela floresceu. Para os irmãos terem uma ideia, uma certa vez, a Bíblia diz em Mateus 24, que Jesus está saindo do templo, mas os discípulos mostraram para Jesus a magnitude do templo. Disseram: olha, mestre, a beleza desse templo que foi construído por Salomão, depois foi reformado nos dias de Herodes, nos dias de outros homens nobres que nos antecederam. Jesus olhou para eles e lhes disse uma profecia. Jesus disse assim: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E a gente que conhece um pouquinho da história, sabe muito bem que no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, que era representante do Império Romano, ele cercou a cidade de Jerusalém, matou os cristãos e queimou o templo no fogo. Quando o general Tito cercou Israel, principalmente a cidade de Jerusalém, os judeus se esconderam dentro do templo, porque eles disseram consigo: por ser um lugar sagrado, nós estaremos seguros. Mas o general Tito não respeitou aquilo que era sagrado, que era o templo. Ele queimou e foi transportada para Roma muitas pedras do templo para ser extraído o ouro, para se cumprir a profecia que Jesus disse que não ficava do templo pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então, uma coisa que a gente precisa entender: por que tudo isso aconteceu? Porque os judeus rejeitaram Jesus. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João, que ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles, e nós estamos incluídos nesse contexto, que o aceitam, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Por causa da rejeição de Israel, veio a promessa para nós de nos tornarmos filhos de Deus. Por causa da rejeição de Israel, o cálice da ira de Deus foi derramado sobre a nação de Israel. Eles tinham dito no tempo de João Batista, e que o sangue dos profetas caísse sobre a cabeça deles e sobre os filhos dele no tempo do profeta Zacarias, e isso aconteceu. Então, do ano 70 até o ano 1948, Israel ficou sem ser uma nação, ou seja, foram 1878 anos que Israel deixou de ser uma nação. Mas no dia 14 de maio de
1948, em uma reunião na ONU, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, inclusive ele é gaúcho, ele foi responsável de julgar essa causa de Israel, para ver a possibilidade se Israel voltava ou não a ser uma nação. E ele aprovou, devido à votação dos países que faziam parte da ONU. Para vocês terem uma ideia, irmãos, como Deus trabalha no decorrer da história, para Israel se tornar uma nação, Deus permitiu que a ONU fosse criada. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, depois de todo aquele conflito, o presidente dos Estados Unidos, chamado Franklin Roosevelt, ele teve uma ideia de unificar os países. E no dia 24 de outubro de 1945, lá em São Francisco da Califórnia, foi criada a sede da ONU. Hoje está em Nova York. Mas naquela época, quando a ONU foi criada, Israel ficou sabendo disso, os representantes de Israel, e foram lá buscar refúgio na ONU, e a ONU o aceitou, e Israel se tornou a nação. Então, olha como Deus trabalha. Agora, por que Deus fez isso? Porque o profeta Isaías, no capítulo 66, pastor Ednilson, versículo 8, tinha profetizado que a nação de Israel nasceria em um só dia. A profecia relacionada a Israel precisava se cumprir. Alguém já me questionou, dizendo: pastor Rinaldo, então o senhor está dizendo que Jesus não viria antes de Israel se tornar uma nação? Se Deus tivesse interesse de arrebatar a igreja antes de Israel ter sido uma nação, Deus teria acelerado o processo, porque quem manda é Deus. Deus estabelece reino, Deus muda na terra, Deus muda nas estações. Então nós temos que entender que a vontade de Deus sempre prevaleceu e vai prevalecer. O que é que tem de interessante nisso tudo? Primeiro, a profecia de Isaías 66, 8 se cumpriu. Israel hoje é uma nação. Existem 118 profecias dentro da escatologia bíblicas relacionada com o arrebatamento da igreja, e só tem uma dessas profecias que não se cumpriu, que é justamente o arrebatamento da igreja. No capítulo 1, versículo 9 ao 11 de Atos, onde fizemos a terceira leitura, os discípulos estão com Jesus no Monte das Oliveiras. Foi a última vez que eles viram Jesus aqui nessa terra. E eles olham Jesus se assunto ao céu. Enquanto eles estão com os olhos fixos no céu, aparecem dois anjos e dizem uma profecia para eles. Os anjos dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Se esse Jesus que foi recebido em cima no céu, da mesma forma que subiu, ele vai voltar. A igreja tem essa garantia, a igreja tem esta certeza, a igreja tem esta esperança. É por isso que as pessoas têm corrido e abraçado o evangelho, por causa das revelações da Bíblia que nos trazem esta garantia relacionada com a eternidade. Todo ser humano, por mais crente que ele esteja, por mais cheio de Deus, o corpo dele tem medo da morte. Por quê? Porque quando Deus criou Adão e Eva, principalmente o Adão, Deus não criou ele para morrer. Deus criou ele para viver eternamente, mas a sentença da morte lhe alcançou devido à quebra do elo entre ele e Deus, pecando, a mulher comendo a maçã, o fruto proibido, e dando para ele. A Bíblia diz que por causa da desobediência de um homem, a maldição do pecado e da morte entrou sobre a humanidade. Então é por isso que o ser humano tem essa tendência de temer a morte, de ficar assombrado, mesmo sabendo a gente do que Paulo disse, que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então o crente tem uma promessa que ele está debaixo dela, que é até preciosa aos olhos do Senhor, a morte de um justo. Eu sou do estado do Rio Grande do Norte, e eu conheço muito bem uma cidade lá, inclusive passei agora nessa vez lá. Tem uma cidade chamada Açu,
ela fica no Rio Grande do Norte, foi construída uma grande barragem, que inclusive algumas cidades foram refeitas porque essa barragem cobriu as cidades e foram levadas para lugares mais altos. E o pastor, presidente da igreja ali daquela região, levou um jovem para cooperar no trabalho, e o jovem, um dia, um jovem bem crente, bem abençoado, foi tomar um banho na barragem, mas alguns amigos, os pescadores, e ele, do jeito que estava, de calça, tudo, disse, eu vou tomar um banho aqui, os meninos falaram, tá, tudo bem. Quando ele mergulhou, ele sentiu alguma coisa, e ele morreu afogado. E havia muitos pescadores pescando de canoa ali, dá muito disso lá, tem um peixe lá na água doce chamado tucunaré, que eles pegam com anzol, é um peixe caríssimo. E aqueles pescadores estavam lá. E daqui a pouco, quando o menino morreu ali, chamaram o corpo de bombeiro, foi aquele alvoroço de pessoas, e o pescador aproximou-se com aquela canoa manual e perguntou, já acharam os 3 corpos? Aí alguém questionou, ele falou, 3 corpos, como assim? Ele disse, eu estava ali pescando e eu vi quando pulou um rapaz, ele descreveu a roupa, e disse, eu vi também 2 de branco que pularam com ele ali também. Aí quem teme a Deus entenderam que justamente foram os anjos de Deus que vieram acompanhar a morte daquele moço, porque é preciosa aos olhos do Senhor a morte do justo. Por mais assombrosa que seja, isso tem a garantia respaldada na palavra do Senhor. É preciosa aos olhos do Senhor. Mas tem 2 revelações da Bíblia, eu fiz questão de ler esses 3 textos aqui, porque no texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 52, Paulo disse, eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ele estava dizendo, nem todos morreremos, mas no momento, no abrir e piscar de olho, quando a trombeta do arrebatamento tocar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados, seremos transformados num corpo incorruptível de glória, semelhante ao de Jesus. Esta é uma esperança que a igreja tem, respaldada na garantia da palavra de Deus. E tem uma coisa, meus queridos obreiros que estão aqui, e igreja do Senhor, se tem uma coisa que Deus tem, é responsabilidade com a palavra. No Salmo 138, verso de número 2, está escrito que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Deus tem responsabilidade com a palavra. Números 23, 19, está escrito que Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Deus e não cumpriria? Isaías 55, verso de número 11, a Bíblia diz que a palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz. Jeremias capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que Deus vela pela palavra para fazer cumprir. Velar significa tomar os cuidados cabíveis e necessários para velar pela palavra. E Jesus chegou e reiterou esses assuntos em Mateus 24, 35. Jesus disse, passa o céu, a terra e o mar, mas a minha palavra não há de passar. Deus tem compromisso com a palavra. O que está escrito, querendo o inferno ou não, vai se cumprir na íntegra. Jesus vai vir buscar a igreja. Os sinais que anunciam a volta de Jesus, a lista de sinais estão cumpridos. Vamos lá. Fome é um dos sinais que antecederia a volta de Jesus. Tem fome na terra? Tem, irmãos. Hoje, os gideões sustentam 1.186 famílias ao redor do mundo. E tem tanta gente com fome que vocês nem imaginam. Peste. A dengue matou. Gente, parece que igual à Segunda Guerra Mundial.
ao redor do mundo. Apenas o Aedes aegypti, um pequeno mosquito, matou tanta gente. A peste que chegou na terra. Uma coisa que tem acontecido nos nossos olhos, a guerra. Quem é que não teve um susto com a guerra da Rússia e da Ucrânia recentemente? Tudo é sinais. Tem um dos sinais que eu estudo muito eles, e eu fiquei bem interessado no assunto. É algo que a gente vê nos nossos olhos. Quando a terra treme em algum lugar, tem duas explicações científicas. Primeiro, a terra tremeu, é petróleo. É normal. A ciência está certa, certíssima. Porque o burbulhinho do petróleo, em alguns lugares que tem no Nordeste, tem muito petróleo. A terra pode tremer e ser petróleo, é normal. Segunda explicação científica, a terra tremeu. São placas tectônicas que estão se chocando uma na outra, estão se movendo. A ciência está certa, está correta. Mas tem lugares que a terra está tremendo, não é petróleo e nem é placa tectônica no lugar. Sabe o que é isso? Sinal da volta de Jesus. Os tremores de terra estão acontecendo em lugares que não se esperava a terra tremer. Sinais diante dos nossos olhos. O renascimento de Israel diante dos nossos olhos. Quando nós olhamos para o capítulo 37 de Ezequiel, nós vamos ver a história do Vale de Ossos Secos. Eu vou até fazer questão de ler aqui um versículo para mostrar para os irmãos. Ezequiel 37, quem é que não já ouviu a história da profecia do Vale dos Ossos Secos? Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Capítulo 37, se você quiser acompanhar, o versículo 8 diz assim: e olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele por cima deles. Na visão do vale de ossos secos, o profeta viu os ossos juntarem aos ossos, formaram um grande exército, e aconteceu 3 coisas ali. Primeiro, nasceram nervos. Nervos fala da força militar de Israel, porque essa profecia era relacionada a Israel. Quem assiste mídia sabe que há alguns meses atrás, Israel conseguiu interceptar 319 mísseis no seu sistema aéreo de uma vez só. Eles conseguiram derrubar 319 mísseis. Israel tem um exército que é um dos mais bem preparados do mundo. Por quê? Porque nervos fala da força militar, e eles têm uma preparação que é inagualável dentro do seu exército. A inteligência de Israel é uma coisa fenomenal. Quando houve o problema da barragem de Brumadinho, trouxeram a inteligência de Israel para detectar corpos ainda na lama. Porque nenhum país, nem os americanos, nem os chineses, com toda tecnologia, não tem a tecnologia de Israel. Segundo, nasceram sobre o corpo carne. Carne fala da economia. Israel é o maior produtor de flores. 2.400 espécies de flores no deserto de Israel. Eles usam o sistema de conta-gota d'água. A água que é utilizada pela sociedade, eles reaproveitam e através desse sistema de conta-gota em deserto, eles irrigam. E eles conseguem fabricar, ou seja, exportar as flores regadas com essa água. O BIP de Israel, em algumas áreas, está lá em cima, por causa da promessa de Deus. A economia de Israel está entre os primeiros, pela condição geográfica e o tamanho do país. Israel está em destaque. Por quê? Porque a economia de lá está destacada. Os homens, a revista Forbes diz que os homens mais ricos, entre os 10 mais ricos, estão 6 judeus. O que é que isso tem a ver com o arrebatamento da igreja? Tem tudo a ver, sim, porque Israel é o termômetro do tempo. Deus tem uma promessa com a igreja, mas com Israel Deus tem uma aliança. Toda promessa da igreja passa por Israel. Por quê? Porque Deus fez um pacto
pacto lá atrás com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus não vai invalidar o pacto, porque Deus fez um pacto com o homem considerado como o pai da fé. É bom a gente entender essas coisas, irmãos, porque a gente sabe que Deus está trabalhando por trás dos bastidores. Em terceiro lugar, nasceu a pele, fala da vegetação de Israel. Irmãos, eu tive o prazer de ouvir o pastor João Hermes, um pastor bem idoso já, dando escola bíblica para obreiro lá em Recife. Ele foi em Israel antes do ano de 1948. Ele chegou a contar, um homem daquela idade, contando com a sinceridade de coração, que a tristeza que era o deserto de Israel, antes de Israel se tornar uma nação. Porque quando a figueira floresceu, quando Israel renasceu, a aliança de Deus foi retomada. Israel hoje consegue florescer no deserto, consegue produzir no deserto. A vegetação de Israel, existe uma época que é uma coisa que dá até inveja em alguns países, porque Deus tem uma promessa com aquele povo, da descendência do Messias, vai se sentar no trono de Davi. Esse é Jesus Cristo, que virá com a igreja. Isso não é uma promessa fantasiosa nem alegórica, é uma promessa real. Quando a trombeta do arrebatamento tocar, duas coisas vão acontecer. Primeiro, todos os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Os nossos parentes, eu já fiz tanto culto fúnebre nessa caminhada pastoral. Eu fiz o culto fúnebre do meu pai, de 2 irmãos biológicos, que é a dor maior que você tem, é quando você sepulta a família. Eu participei de um culto fúnebre de um pastor, lá que um pastor celebrou lá no interior do Rio Grande do Norte. Eu achei interessante que no dia que nós estávamos chegando no cemitério, que o pastor, presidente daquela igreja, chegou lá para despedir o corpo daquele irmão diante da igreja. Ele olhou para aquela sepultura e disse: sepultura, hoje nós lhe damos ordem para você ser aberta e guardar o corpo do irmão, mas naquele dia que a trombeta tocar no céu, quem vai dar ordem para você se abrir é Jesus, é o Senhor dos senhores, porque quando a trombeta tocar, os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar e vão se encontrar com Jesus nos ares. Quem tem essa esperança? Aqueles seus parentes que você viu a cerimônia fúnebre dele acontecer, ei, você vai encontrar ele num corpo incorruptível de glória, semelhante ao de Jesus. Aleluia. Todos. Os ímpios não vão ver isso. E nenhum que morreu sem salvação vai ressuscitar na primeira vinda de Cristo. Depois que a trombeta tocar e os que morreram em Cristo ressuscitarem, aí vai acontecer a segunda etapa. Paulo disse aqui, tanto em 1 Coríntios 15, como em 1 Tessalonicenses 4. Nós os que ficarmos vivos. Isso nos traz uma revelação muito grande. Vai ter muita gente que não vai passar pela morte. A gente não pode fixar data. Jesus deixou bem claro com relação ao dia da sua vinda. Nem ele, falando como homem, apesar de ser Deus na terra, mas na qualidade de homem, ele disse: nem eu, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai sabe o dia da sua volta, da volta do Filho do Homem. Agora, está aí os sinais. Está aí Israel renasceu. Está aí a terra tremendo. Está aí a peste na terra, está aí as guerras, a falta de amor ao próximo. É tanta coisa que a gente está vendo debaixo do nosso olho. O amor esfriou. A apostasia chegou na terra. A gente está convivendo com essas realidades absolutas no nosso dia a dia. Isso significa dizer que são sinais concretos da volta de Jesus. Por isso que o Espírito de Deus tem fortalecido a igreja para continuar caminhando. Eu nunca vi, irmãos, uma geração tão grande de pessoas que têm parado na caminhada.
pessoas que se desanimam por qualquer coisa. Ei, lute pela sua salvação. Provérbios 24:10 está escrito: se você e eu nos mostrarmos frouxos no dia da peleja, as nossas forças serão poucas. Quando Jesus se encontrar com a igreja nos ares, eu já vou terminar, vai acontecer duas coisas interessantes. Primeiro, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos os salvos, os que foram arrebatados, que foram ressuscitados, e os vivos que foram transformados, vão para um lugar, segundo a Bíblia, chamado Tribunal de Cristo. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:10 que todos vamos comparecer diante do Tribunal de Cristo. E cada um vai receber o galardão pelos serviços prestados ao Senhor. Tudo que você faz para Jesus, até o tempo que você fica sentado na cadeira da igreja, haverá recompensa para isso. Haverá a recompensa no dia em que o Senhor permitir que aconteça o dia do tribunal de Cristo. Esse dia que será esplêndido, não vai ser um julgamento de condenação, mas será um julgamento de retribuição de obra. Depois que passarmos pelo tribunal, a igreja vai celebrar com Jesus a maior festa esperada, a maior festa comentada pela igreja, a ceia das bodas do Cordeiro na eternidade, celebrada pelo próprio Jesus. Ele disse para os discípulos: eu estou comendo com vocês hoje até que coma da próxima vez no reino do meu Pai. Isso vai acontecer e a igreja vai participar dessa celebração, enquanto a igreja está lá em cima, passando pelo tribunal, recebendo recompensa, depois participando da festa das bodas, aqui embaixo. A humanidade vai viver os 7 piores anos da sua vida, chamados de tribulação e grande tribulação. Tem 3 grupos de pessoas distintas que acreditam de forma diferente desse dia. Alguns acreditam que a igreja vai passar pelos 7 anos da grande tribulação. Eles são chamados de pós-tribulacionistas. E alguns grupos defendem veementemente que a igreja vai passar por esse período da grande tribulação. Existe outro grupo chamado de mídia ou meso-tribulacionistas, que eles acreditam que a igreja vai passar por 3 anos e meio da grande tribulação e depois vai ser arrebatada. E existe o terceiro grupo, que eu me incluo nesse grupo com base bíblica, chamados de pré-tribulacionistas. São aqueles que acreditam que quando o anticristo estiver com o seu cenário pronto, quando tudo estiver armado para os 7 anos da tribulação, a trombeta do arrebatamento vai tocar e a igreja vai ser arrebatada. A igreja, biblicamente falando, não vai passar nem por tribulação e nem grande tribulação, porque para isso estão as garantias da promessa de Deus feita na palavra. Os 7 anos de sofrimento serão muito grandes na terra. A gente viveu esse tempo da pandemia, a gente sofreu. A gente viveu dias enclausulados nas próprias casas. Foram dias terríveis de aflição, de luto, de choro, sem podermos nos reunir para cultuar. Mas nem se compara com o sofrimento que haverá na época da tribulação, quando o anticristo, a besta e o falso profeta, a trindade satânica, estiver governando sobre a terra. Tem países de regime comunista que sofrem com os seus governantes hoje. Países igual à Coreia do Norte. Se você ler detalhadamente a história da Coreia do Norte, você chora de ver o sofrimento daquele povo. O país de Cuba, onde nós temos 600 missionários sustentados pelos gideões ali de Camboriú, é um sofrimento grande. Mas já se consegue pregar o evangelho. Temos 297 mil pessoas batizadas através do projeto dos gideões missionários ali, tudo documentado com relatório. Nós temos os países comunistas, igual temos aí crise na Venezuela, aqui pertinho na Argentina também, em outros países. O pessoal sofre com um governo ruim. Agora, na época da grande tribulação, imagine um mundo governado pelo anticristo,
pela besta e pelo falso profeta. Serão dias de aflição. E a igreja não vai estar aqui na terra para estar orando, para estar intercedendo. Deus, é claro que Deus não vai deixar o mundo nas mãos do anticristo na sua totalidade. Deus vai levantar aquelas duas testemunhas do Apocalipse. Deus vai trabalhar, vai levantar um remanescente que pregarão no período da grande tribulação. Mas o mais gostoso, irmãos, é a igreja se preparar para estar morando com Jesus Cristo, para estar debaixo dessa promessa. Lute pela sua salvação. Está aqui Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, da forma que Jesus subiu, Ele vai voltar. Nós não estamos aqui passando um culto, nós estamos aqui cultuando ao Deus que cumpre promessa. É por isso que nós temos essas garantias em Deus. É por isso que o crente passa umas tribulações tão grandes, uns ventos sopram contra a vida do crente, mas quando ele olha para as garantias da salvação, quando ele olha para as promessas, nada para ele abre a boca e ele diz ou diz internamente para ele: eu sei em quem eu tenho crido. Com permissão do pastor e dos obreiros, do vice-presidente, fique de pé, por favor. A igreja sabe em quem tem crido. Aleluia. Essa é a nossa maior esperança. Quem tem certeza que Jesus vai voltar? Aleluia. Glória a Deus. Não vim aqui lhe dizer o dia nem a hora, mas vim lhe dizer que o relógio está assim, ó. Verdade. E não precisa de Deus levantar profeta ou vidente, porque está aqui, ó. Não precisa ninguém aparecer dizendo que sou eu com o relógio já em cima do ponteiro. A gente já sabe que o ponteiro está em cima já, segundo a Bíblia. As profecias bíblicas, a maior profecia da vinda de Jesus está revelada: o renascimento de Israel. Israel se tornou uma nação. Isso é um sinal da volta de Jesus Cristo. Nós vamos orar para que Deus nos dê força, para que Deus nos sustente, porque na hora que a trombeta toca, outra coisa interessante, no dia da volta de Jesus, não vai ter nenhum sinal diferenciado. A Bíblia diz que nos dias de Noé, casavam-se, davam em casamento, comia e bebia. Assim vai ser o dia da vinda do Filho do Homem. Vai ser um dia normal, que a gente vai trabalhar, que a gente vai talvez sair para pregar. Uma coisa eu sei, irmãos, vai acontecer. Deus está neste lugar. Tem um hino que eu gosto muito, que é bem antigo, que diz assim, ó, feche os seus olhos aí: sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Levante a mão e cante assim, ó: eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor. Ele é fiel a você, viu? Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus.
Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem permanecido fiel. Deus, tanta coisa tem acontecido diante dos nossos olhos, mas a tua promessa continua intacta. A igreja vai ser arrebatada. Esta é a nossa maior esperança. A igreja que tem andado lavada no sangue, a igreja que tem vencido as tentações, as aflições do dia a dia, a igreja vai ser arrebatada. Oh Jesus, nos prepare para esse grande dia, nos prepare para esse grande dia, nos desperte, aviva a nossa alma, não deixe o fogo se apagar no altar da nossa vida, mas faça de nós aquele crente fervoroso, aquele crente cheio de esperança das promessas da salvação. Oh meu Deus, nós estamos aqui simplesmente por causa da tua graça, é simplesmente graça, é simplesmente um favor do Senhor para a nossa vida. Abençoe o teu povo aqui nesta cidade, desde o pastor da igreja, a família, os obreiros, abençoe a membresia, a mocidade, abençoe nossa viagem de volta para Itajaí, estenda as mãos sobre o teu povo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, e sou grato pela oportunidade. Uma produção Visão Vídeo, Facebook Marcos Visão, Instagram visão.vídeo e o WhatsApp 47 99101 6019.